Oi, gente! Temos o prazer de levar a você mais uma vez o programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Sabe, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais Ele se aproximará de nós. É interessante, algumas pessoas estão sempre falando: Deus, faça alguma coisa por mim, Deus, venha na minha vida, Deus, haja dessa forma, quando na verdade o Senhor está sempre esperando a nossa iniciativa, porque Ele já fez toda a aproximação que Ele deveria fazer. Ele já está próximo de nós, mais do que nós mesmos possamos imaginar. Agora depende da gente, de que a gente vá ao Senhor, de que a gente busque a Deus para que as coisas possam mudar na nossa vida. Eu gosto muito de lembrar de um dos convites mais importantes feitos na história da humanidade. Ele está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, quando Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que faz esse convite. E quando você atende esse convite de ir ao Senhor, de buscar o Senhor, de chamar pelo seu nome na sua vida, é neste momento que as coisas começam a mudar, é neste momento que as coisas começam a acontecer. É dentro dessa proposta que o programa Pense e Repense está aqui. A proposta de lhe convidar para buscar Deus na sua vida. E olha que eu não estou falando necessariamente de religião, de igreja. Estou falando de você buscar Jesus para a sua vida, porque é Ele que tem poder para mudar tudo e mudar de verdade. Bem, no programa de hoje, como você sabe, nós sempre tratamos temas específicos no programa, e hoje nós vamos falar sobre administração e crise. E para falar a respeito disso, eu convidei o meu professor, meu eterno professor Pedro Amado. Foi meu professor em administração e hoje ele está aqui conosco. Ele é especialista em administração de empresas, MBA em administração acadêmica e universitária. O professor Pedro Amado é uma pessoa que tem o seu trabalho reconhecido por várias instituições, não apenas de Sergipe, mas também de todo o nosso país. Hoje ele tem atuado na FAMA, a Faculdade Amadeus. E eu tenho certeza que ele tem sido ali uma pessoa bastante importante no crescimento desta entidade. É com ele que eu falo a partir de agora. Professor Pedro Amado, seja bem-vindo ao programa Pense e Repense. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Ok, Luiz, é um prazer enorme. E eu estava ouvindo o seu culto agora, na sua mensagem, e uma coisa ficou interessante. No seu primeiro Pense e Repense, lembra, naquela época, sim, eu estive aqui com você, que foi uma grande honra, uma grande honra. E você colocou a questão daquele moço que deixou o pai e tal, e depois, quando voltou, pediu para que colocasse um pano branco para saber se foi bem recebido ou não. Isso. Eu quero deixar claro nesse programa, e eternamente gravado, que quando eu volto para você ou você para mim, não precisa pano branco, porque eternamente ele vai existir, que é exatamente entre nós dois uma satisfação que eu tenho certeza. É verdade. Estou às suas ordens. Eu gosto sempre de estar perto do senhor, porque eu sempre aprendo muito. E isso não era só na sala de aula, né? Quando a gente está junto, tivemos a oportunidade de fazer viagens longas, né? Jerusalém, me batizei no Rio Jordão, que foi uma honra para mim, por isso que você é um marco na minha vida religiosa e administrativa também. Eu estava conversando com um cidadão, ele dizendo o seguinte: professor, meu filho vai se apresentar no ginásio de esporte aí, tá? Ele joga muito futebol de salão, quero que o senhor vá comigo. Eu fui, fiquei ao lado dele. Na hora que o filho fazia um gol, ele dizia: olha, é meu filho, viu? É na hora que eu estou no culto aqui, que o pastor Luiz Antônio mostra exatamente conhecimento em administração e outras coisas, que eu digo: olha, foi... Que bom. Ainda bem, ainda bem. Professor Pedro Amado, o tema é administração e crise. Combina? É necessária a administração na hora de uma crise ou não tem jeito? Na crise é só entrar em desespero. O que o senhor diz? Esse culto seu de hoje, eu não assisti lá na área, mas eu estava ouvindo na recepção, e eu vou usar uma mensagem de grande importância que você utilizou, de Paulo. Seja forte, né, em tudo que nos fortalece. Posso tudo, mas é o posso que o Brasil não usou. Usou o posso no poder de cada um, no poder coletivo, para administrar esse país.
mas é um poço mesmo, na tristeza, na solidão, na necessidade, que a gente mostra que pode, porque é uma fé naquele Deus maravilhoso. Então o Brasil está precisando disso, que a gente possa administrar no posso em tudo que me fortalece. Ou seja, eu posso tudo naquilo que me fortalece, que é o nosso Deus maravilhoso. Nós estamos numa crise, realmente, a administração é a saída dessa crise, seja em que área for, e eu gostaria de colocar como evidência na educação. Sim. Nós estamos com a educação fragilizada, nós estamos com a educação que até o próprio Ministério não pensa no profissional do presente e do futuro. Pensa no profissional que ainda é aquele passado de 10 anos. Tanto é que as grades são grades antigas. Nós estamos agora na Faculdade Amadeus, com muita honra, e eu estou trazendo, por exemplo, inglês, porque não se tem um profissional hoje que possa produzir se não for bilíngue. Nós não formamos profissionais para Laranjeira, Socorro, sem nenhuma depressão. Mas é porque mostrando que fomos para o mundo. Sim. E o mundo quer que fale inglês, fale espanhol e outras coisas, conheça a administração. Nós temos também uma coisa interessante, que é a informática, que precisa ser colocada nas nossas grades, que é a ferramenta hoje de gestão, e também a questão do falar bem, oratória, porque quem não fala não dirige, não faz o que você faz aqui nessa igreja, graças a Deus. É aí naquela questão do futebol que eu digo, quando você está falando, eu digo, olha, foi meu aluno. E aí me honra muito, e o Brasil precisa crescer. Crescer até como exemplo que eu vou lhe dar. Como nós crescemos na igreja quadrangular? Éramos onde? Estamos onde? E vamos para onde? O Brasil precisa disso. Que ferramenta foi utilizada? Quais as ferramentas? Eu usei um Taylor, eu usei um Fayol, mas com dignidade, com respeito, ferramentas que dão crescimento dentro de um planejamento e que você faz muito bem. Por isso que no jogo eu sempre digo, foi meu aluno. Professor, eu entendo sempre a administração como algo que não, é diferente de outros cursos. Eu penso assim, imagine só, um médico. Aí o médico, ele se forma, obviamente, dentro da sua vocação, estudou muito para aquilo. Mas sem o conhecimento de administração, ainda que básico, ele vai ter dificuldade para cuidar da sua equipe. Se é um cirurgião, a equipe que opera com ele. Se ele tem um consultório, ele vai ter dificuldade para administrar esse consultório, se ele não tiver um conhecimento básico que seja de administração. Se é um advogado, a mesma coisa, ele tem um escritório. E aí eu percebo que a administração é algo que a gente usa para tudo na nossa vida. E não apenas numa visão de ordem profissional, mas até pessoal mesmo. A dona de casa, não é? O conhecimento empírico que ela tem de administração é algo fantástico para ela poder saber o que está faltando, se vale a pena comprar 2 quilos a mais de arroz esse mês, ou se vale a pena esperar porque o outro mês ela imagina que vai estar um pouco mais baixo. O acompanhamento da situação econômica do país e de cada um. A administração entra em tudo, né? É em tudo, e deveria entrar realmente em todos os currículos. Eu vou ser advogado, tem que ser administração. Por quê? Eu vou advogar, vou administrar uma OAB, por exemplo, tem que ser um administrador. Eu vou advogar numa empresa, eu tenho que ter conhecimento de fundamentos básicos da administração. Eu vou ser pastor de uma igreja, eu vou ter que saber. Olha aí, tá vendo? Volto a dizer no Pense e Repense. Repense e pense. Foi meu aluno. Estamos crescendo, sim. Agora, o que tem que o Brasil fazer é crescer nessa linha. Crescer justificando, fundamentando a dignidade, a ética, o respeito ao outro, não é? Isso é que é crescimento. Ou seja, o Brasil precisa, nessa crise, sair da crise, mas com dignidade e com respeito. E uma outra coisa, aliás, 2 coisas mais importantes. Primeiro, honrar esse Deus maravilhoso. Porque sem ele não se teme nada. Né? Não tem temor nenhum. Então eu vou fazer o que fizeram aí com o país. Porque eu não temo a ninguém. Mas se eu temer esse Deus, não, eu vou pensar no outro, vou pensar, enfim, nesse Deus que nos respeitou, nos colocou sobre a sua forma de poder, de nos dar força para tudo. Pensar nisso. E a outra coisa é respeitar, desde a educação, a saúde e a segurança, tendo como evidência a família. A família precisa ser administrada, aí vem a questão da administração, o pai deve conhecer suas ferramentas administrativas, a igreja, na hora que está fora da família, mas está com a igreja, fundamentar, orientar como deve ser administrado em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, e não criar o que está sendo feito aí. Então, crise existe, sim, sair da crise. Agora, há um problema muito grande.
Quem vai nos tirar dessa crise? Eu gostaria, se o pastor tiver alguém que possa fazer isso nesse país fantástico e maravilhoso, nos dissesse. É a nossa dúvida. Conversando com um amigo recentemente, ele me disse, professor, vai existir uma luz no fim do túnel? Eu acreditei, sim, vai. Agora, eu quero saber quem é o túnel. Nem o túnel nós estamos enxergando hoje. Porque a coisa ficou tão universalizada em relação ao desrespeito, o desmando nesse país, que nós estamos sem saber em quem confiar para navegar esse barco. Agora, um existe, esse Deus maravilhoso, que é o trabalho que você faz, que muitos estão fazendo, nós precisamos é confiar que o nosso barco vai ter que ser comandado por esse Deus fantástico. Eu tenho até uma ideia, Luiz, que já lhe falei, é de trazer o nosso louvor ecumênico. Certo. 3 igrejas irão ao auditório, que vai ser no meu aniversário. Você já está convidado oficialmente, eu quero gravado, porque senão eu vou cobrar e qualquer coisa que ele não compareça, eu fundamento com a gravação. Dia 18 de outubro, eu já consegui o auditório do Ateneu, e nós vamos fazer louvores ecumênicos, porque Deus é um só. Amém. Tá? Amém. E eu tenho o Lucas com aquelas gravações maravilhosas, e a sua participação é importante, levando para esse Deus que me deu tantos presentes em 75 anos de idade, eu quero presentear ele agora, levando 1 quilo de alimento perecível ou não, para que a gente entregue às pessoas das igrejas que estão participando, né, que participam realmente solicitando apoio social, apoio e tal. E eu quero colaborar com isso. Validade quase vencida, antes de vencer, eu quero dar a Deus esse prazer maravilhoso e sempre fundamentando meu guru, Luiz Antônio. Eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa ainda para contribuir com a nossa sociedade, com a igreja, né, com o nosso Estado, não tenho a menor dúvida disso. Sabe, professor, quando a gente olha para a própria palavra de Deus, a gente percebe que a Bíblia, ela sempre nos chama a atenção de que a gente encontre onde as coisas começaram a degringolar, onde as coisas começaram a ter problema, né? A gente olha para o Apocalipse, a palavra de Deus falando com as igrejas, chamadas igrejas da Ásia, e ali a palavra de Deus diz assim, veja onde caíste, sabe? Eu acredito que a gente não consegue sair de uma crise sem que a gente identifique onde essa crise começou, não é? Para que a origem, para que a gente possa ir ali e começar a mexer naquilo. E às vezes essa resposta, aí que talvez seja um pouco mais delicado, é que a resposta talvez ela não seja apenas técnica, mas ela pode ser até uma questão emocional, uma questão de caráter. Por exemplo, será que a soberba não tem muito a ver com essa crise que nós estamos vivendo? Me desculpe, pode até parecer uma mudança absurda de assunto, mas veja, nós sempre fomos conhecidos como o país do futebol. E agora? Não é? Por que não somos mais? Será que não foi a nossa soberba? Na linguagem do futebol, costuma-se dizer, será que não estávamos entrando de salto alto no campo para jogar? Quando a gente leva isso para outros lados, como a própria política, a economia, será que também não foi a soberba? Partidos, de repente, e aqui obviamente eu não quero falar de partido A ou B, mas será que os partidos de repente não arvoraram o direito de se achar melhor do que os outros, de que tinha solução para tudo, e é exatamente por isso que hoje a gente está sofrendo? Respondendo ainda dentro daquele versículo do tudo posso naquele que me fortalece. Isso acontece pelo posso, voltado para a soberba. E não posso para sair da crise acreditando em alguém, que é esse Deus maravilhoso, fantástico, mas respeitando os outros. Então, hoje, o grupo que se forma para dirigir esse país, infelizmente, independente de partido, que eu não sou vinculado a partido nenhum, eu acho que não é o partido, é aquele que representa o partido que deve demonstrar a realidade e tal. O que aconteceu? Os grupos se formam como soberba para si ou para grupos. E deixam exatamente a maioria da população aí, sem saúde, sem educação, sem nada na vida. Hoje nós estamos num momento de crise. Eu gostaria até, infelizmente, de confirmar, Luiz, nós estamos começando a crise. Vem aí as inadimplências, porque o desemprego acontece, as empresas estão fechando. E aí, como nós vamos chegar lá? Qual será a função hoje? Qual será hoje o destino dos nossos filhos, nossos netos e tal, dessa população infantil que está aí, a juventude que está aí, se não melhorar a educação, se não educar para, se não ensinar aqui a administrar, como você falou, é preciso para todo lugar. A mãe que está em casa, que deve saber administrar seu lar, a administração tem sua grande importância. Agora, essa soberba ela tem que acabar. Mas, Luiz, ela só acaba
se nós acreditarmos que nós somos iguais. Sim. Nós somos filhos de um só Deus. Que esse Deus nos deu o poder de nós representá-lo aqui na terra. Mas não assim, sem soberba, com amor. Eu acho que sem o amor não iremos a lugar nenhum. É isso que eu tenho. Minha família, eu amo. Eu tenho uma netinha de 5 aninhos. Quando a mãe me abraça, que é minha filha, ela diz, sai a minha mãe. Ele é o meu avô. É isso que eu queria que o brasileiro fizesse quando a gente tivesse realmente num momento de crise e fosse abraçar alguém que nos dá carinho, nos dá respeito, dignidade, e dissesse, não, ele é meu. Ele é meu, ele está comigo, ele é da minha família. Quer dizer, o respeito à família, a educação melhorada, o conhecimento de que amar o outro é importante, mas também o conhecimento dentro da sua, não administração, na área que você se formou, mas também que a gente só pode amar o outro se amar. Verdade. A psicologia mostra isso. Sim. Só posso amar alguém se eu me amar. Então isso é de grande importância e precisa que no país nosso, nessa crise nossa, possamos amar sobre tudo e construir um país melhor. Temos tudo. O Brasil tem tudo. Porque se não tivesse, estaria pior. É verdade. Perdemos tanta a coisa. riqueza do nosso país É muito é grande. tremenda. E outra, principalmente a riqueza tão falada dentro da própria área da administração, falando das empresas, né, que é o capital intelectual, né, que é a valorização dessa cabeça do brasileiro, esse poder de criatividade, essa inteligência. Mas aí, Luiz, me permita uma coisa interessante do que você falou. Realmente, nós temos esse potencial. Por isso que aqueles que querem o mal desse país, estrategicamente, pensaram em deixar esse capital intelectual de grande importância adormecido. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um homem de educação, comecei com 17 anos na educação, 17 anos para dar aula no professor de matemática. Estou até hoje com 75 anos. Então, foram tão inteligentes, no mau sentido, mas para eles bem, que a única coisa que eles fizeram foi deixar com que a educação não continuasse dentro daquele progresso, as grades não fossem grades atualizadas para o profissional de hoje, e aí deixou a educação sem o maior sentido num país como o nosso. A saúde também e a segurança também. Então, esses 3 pontos, elementos básicos, e aí deixou o povo brasileiro como está, sem um, sem outro e sem o outro. E olhe lá, até mostrando sem Deus, que é a grande importância. Então, esse é o meu pensamento. Ainda tem graça. Tem, vai mudar esse quadro. Agora, para mudar esse quadro, você sempre diz, precisa acreditar, participar, contribuir e trazer para esse Deus, para essa força que nós temos, mais pessoas com crédito e confiança para que tragam outros, porque é uma reação em cadeia. Por que eu estou na igreja quadrangular? Minha mãe e meu pai é altamente religiosos da igreja católica, as igrejas são importantes. Eu quero citar até aqui o Fernando Pessoa. Existem vários caminhos, existem. O que importa não são os caminhos, é a forma de caminhar. Por que eu estou na quadrangular hoje? E alguém da quadrangular de minha família? Não. Porque conheci Luiz, meu aluno, né? Há uma subordinação, queira ou não queira, mas há. Sim. Hoje eu sou subordinado a ele, que é o meu guru, que é o pastor dessa igreja, porque ele soube conduzir. Conduzir com decência, com dignidade. Por exemplo, Luiz, eu vejo quando eu estou na igreja e tal, alguns colegas, mas nós temos uma igreja tão bonita, vem uma outra nova igreja e tal. Sim, pela necessidade, pela carência. Para querer atender, não o ego do pastor Luiz Antônio, que eu conheço. Isso eu defendo e fundamento. Não, mas o atendimento, de uma maneira igualitária, à maioria dos nossos que estão presentes, dos nossos irmãos, eu diria uma outra palavra, mas nossos irmãos, que querem participar desses eventos, desses momentos, e às vezes participam com dificuldade, participam fora da área da igreja e tal, em pé. Então, isso não é grandeza no sentido tudo posso naquilo que me fortalece. É tudo posso, ou seja, não na grandeza de crescer. Luiz Antônio tem a igreja bonita. Não, tudo posso no momento que se diz, atendeu a todos que precisam, do menor, ao médio, ao maior. Então, esse ou essa é que deve ser a ideia e o pensamento e o caminhar desse Brasil, dessa crise que a gente precisa vencer. É assim que a gente chega lá. Professor, chegando, com certeza. Quero agradecer muito sua presença, sua participação com a gente.
Estava faltando se ouvir nessa nova etapa do Pense e Repense, né? Sempre nos acompanhou e eu muito feliz de o senhor ter atendido o nosso convite. Eu estou feliz, voltarei, mas vou dizer bem claro e fundamentar, não precisa. Aquilo que você falou hoje, aquele jovem saiu porque queria ser melhor que o pai e tal, mas não é essa. Eu quero sempre amar essa igreja, estar com você e volto a garantir, não precisa fita branca nem lençol branco. Esses pontos brancos de retorno, meu e seu, existem eternamente, Luiz. Um abraço, muito obrigado e o Pense e Repense é o que precisa, viu? Pensar e repensar. Deus abençoe o senhor, professor, sempre. Também, Luiz. Amém. Muito obrigado. Hein? Eu volto já para a gente comentar um pouquinho da palavra de Deus. Por várias vezes na palavra do professor Pedro Amado, ele citou o apóstolo Paulo, né? Quando ele comenta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, essa é uma palavra que está registrada em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. O interessante é que muitas pessoas não entendem que quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando isso especificamente sobre poder ter alguma coisa. Porque é assim que geralmente as pessoas interpretam esse versículo, não é? Por exemplo, a pessoa vai enfrentar um desafio para alcançar alguma coisa importante que ela quer na vida, aí ela diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que tem uma coisa interessante, quando Paulo citou isso, ele não falou pela fartura ou pela conquista, ele falou exatamente pela escassez. É mais ou menos assim, ele quis dizer assim, olha, eu posso passar por provações, porque Deus me fortalece. Eu posso não alcançar o que eu quero, porque Deus me fortalece. Sabe? Então, ele está falando no sentido inverso. Eu posso não ter, porque Deus me fortalece. E é isso que nós gostaríamos de compartilhar com você também. As pessoas, elas estão sempre ligando a fé a um agente fazedor de coisas, sabe? Por exemplo, eu tenho fé, então a minha fé vai me curar. Eu tenho fé, então a minha fé vai abrir a porta de um emprego para mim. Eu tenho fé, então meu problema na vida emocional, conjugal, vai se resolver. Só que a fé não é apenas um agente fazedor de coisas. A fé é também quando eu canalizo a minha confiança nos atributos de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu confio que Deus me ama. Eu tenho fé no amor de Deus por mim. Se eu tenho fé neste amor, então eu confio que, ainda que alguma coisa que eu esteja buscando e ela não está me acontecendo, ainda que algo que eu estou esperando e aquilo ainda não veio, não chegou para a minha vida, mas eu tenho fé que Deus me ama, eu me assossego. Porque eu sei que o Deus que me ama não vai deixar de fazer o bem por mim. Eu sei que o Deus que me ama não vai me deixar na mão. Então eu me assossego, mesmo que não tenha acontecido as coisas do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria. Isso também é fé, sabe? A fé é quando a gente consegue fazer a seguinte oração: meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não gostaria de estar passando por essa determinada situação, eu acho até que isso já poderia ter sido resolvido, porque para o Senhor basta o Senhor estalar os dedos e as coisas acontecem, mas se o Senhor ainda não fez, eu tenho fé, eu tenho confiança na tua bondade, na tua misericórdia e tenho fé de que o Senhor sabe o que faz. Se eu tenho fé nisso, então eu descanso. E não apenas eu tenho uma fé para que as coisas aconteçam. Foi isso que Paulo também quis dizer quando ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque ele tinha fé num Deus que cuidava dele, mesmo quando as coisas estavam acontecendo de forma que ele não entendia, sabe? Que ele não esperava. Isso também é fé. Pode ser que você esteja vivendo um momento na sua vida que você não esteja entendendo por que está vivendo. Mas se você tem fé no Senhor,
Você vai passar por este momento, fortalecido por Ele, sabendo que na hora certa, do jeito certo, as coisas vão acontecer. Confia em Deus, confia no Senhor e confia de todo o teu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por esse momento que nós estamos passando juntos na Tua presença. O Senhor sabe daquelas pessoas que talvez estejam enfrentando, vivendo, possivelmente um dos piores momentos de suas vidas. O Senhor é o Deus que trata, que cuida. O Senhor é o Deus que conduz, é o Deus que orienta. Põe a Tua mão, ó Pai, sobre a vida desta pessoa que me acompanha nesta oração de fé e que, em nome de Jesus, ela tenha o seu coração em paz diante de Ti. Que ela possa ter a certeza de que o Senhor está controlando todas as coisas, que nada foge das Tuas mãos e que o Senhor sabe o que está fazendo. E na hora certa, do jeito certo, as coisas vão acontecer e o Teu nome será glorificado por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Que a graça do Senhor permaneça sobre você e sobre cada um dos seus familiares. E amanhã estaremos juntos mais uma vez, se Deus disser que sim. Tchau!